Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do programa A Amazônia Anda. Bem, apesar da inflação e alta das previsões negativas para o Produto Interno Bruto de 2021, o mercado de duas rodas tem tido uma crescente impressionante. Esse é o assunto que o Amazônia Anda de hoje traz para você. Vamos falar sobre a produção de motocicletas e bicicletas. E para você que está interessado, fica ligado que vamos te mostrar como funciona a linha de produção dos dois segmentos e quais os modelos que mais têm saído no mercado. Fica com a gente, porque o Amazônia Anda já começou! As fabricantes do setor de duas rodas geram cerca de 13,9 mil empregos diretos aqui na capital, Manaus. Isso porque a fabricação nacional de motocicletas está quase totalmente concentrada aqui no polo industrial. Está entre as 7 maiores do mundo. Já no segmento de bicicletas, que também tem as principais fábricas instaladas aqui no polo industrial, o Brasil se encontra na 4ª posição entre os principais produtores mundiais. Vamos saber um pouco mais sobre esse mercado a partir de agora. O Brasil é um dos grandes produtores de bicicletas do mundo e o Amazonas se destaca por ter as maiores empresas instaladas no polo industrial de Manaus. Foram produzidas 83.766 unidades em setembro, alcançando o melhor resultado do ano, de acordo com dados da Abraciclo. O volume é de 15,9% superior às 72.293 unidades que saíram das linhas de montagem em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No entanto, houve queda de 6,1%, ou seja, 89.209 bicicletas. Ainda segundo a associação, foram produzidas 586.536 bicicletas no acumulado do ano, alta de 26,4% na comparação com o mesmo período de 2020, quando chegou a 463.894 unidades. Para o vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, destaca que é uma vitória, apesar dos desafios pela falta de insumos. O desempenho de nossa indústria de bicicletas ligado ao Polo Industrial de Manaus em setembro de 2021 nos mostrou uma evolução versus o mês anterior, com quase 84 mil bicicletas produzidas e um crescimento agora no acumulado de 2021 que demonstra uma evolução de 26% versus o ano passado, que é uma grande vitória, e isso apesar dos desafios com a falta de peças e componentes no mercado mundial que continua afetando a nossa realidade industrial do Brasil. Diante a problemática que se vive atualmente no que corresponde a insumos e componentes que são usados na produção das bicicletas, ainda passa por problemas da escassez de vários itens e que 2022 ainda pode sofrer com a falta desses produtos, como destaca Ciro. A realidade que envolve o abastecimento de peças e componentes não é somente uma questão que impacta o Brasil, mas todos os continentes do mundo hoje ligado à indústria de bicicletas, cujo fornecimento de peças e componentes está muito atrelado ao continente asiático. Hoje, os principais componentes com os quais temos problemas de abastecimento estão principalmente concentrados a transmissões, a freios, a suspensões, a selins, principalmente itens críticos que fazem parte da cadeia de valor agregado da bicicleta, e nós acreditamos que ainda levará de 6 a 9 meses até todo o processo estar regularizado. Para o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, a produção de motos não é efetivamente afetada, devido à maioria dos insumos serem nacionais, como ele destaca. A crise dos insumos é global, mas não tem afetado de maneira contundente o setor de duas rodas. A produção de motocicletas é verticalizada
e a maioria das peças nacionalizada, o que reduz nossa dependência de fornecedores externos. Dessa forma, a nossa indústria não é tão impactada pela falta de insumos como acontece com outros setores. Tivemos situações pontuais devido ao fechamento de alguns portos na Ásia, mas que não afetou de forma significativa o volume de motocicletas que saem das linhas. As oscilações da produção são esperadas, mas a maioria das fabricantes operam normalmente. De qualquer forma, a Abraseco acompanha a situação atentamente. Falando especificamente sobre a produção de motos, o presidente revela a alta na produção, com crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano passado. Como ele reforça, esse cenário positivo mesmo nesse período de pandemia. No acumulado do ano, foram produzidas 896.500 motocicletas, volume 29,3% superior ao registro do mesmo período do ano passado. Gostaria de destacar que esse resultado também ultrapassa em 7,2% o total produzido em 2019, período pré-pandêmico. Esse cenário se concretiza em razão da demanda que está aquecida e também ao trabalho dos fabricantes, que além de manter a produção em ritmo acelerado, mesmo diante dos protocolos de segurança que são exigidos nas linhas de produção, têm mantido seus investimentos e lançamentos para ampliar a oferta de produtos e atender às exigências do consumidor. Nossa expectativa é de fechar o ano com 1.220.000 unidades fabricadas. Mesmo com a pandemia, o segmento de duas rodas teve uma demanda positiva, não somente pela alta do combustível, na qual as pessoas aderiram a uma motocicleta, mas por outros fatores que aumentaram o crescimento. Acreditamos que a demanda deve continuar aquecida. A alta nos preços dos combustíveis tem levado muitas pessoas a preferir a motocicleta por ser uma opção mais barata e econômica. Mas não é o único fator. A motocicleta também é uma alternativa de deslocamento seguro para evitar a aglomeração do transporte público e fonte de renda para aqueles que atuam nos serviços de entrega. Um setor que já vinha crescendo e ganhou impulso ainda maior durante a pandemia. No início deste ano, o segmento também teve uma boa aceitação no mercado americano e em outros países, aumentando as exportações e atingindo um crescimento significativo. De janeiro a setembro, as exportações somaram mais de 42.000 motocicletas, o que representa um aumento de 80% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os três principais mercados foram a Argentina, a Colômbia e os Estados Unidos. O aumento de negócios com o mercado externo é um reflexo direto da recuperação econômica dos países da América do Sul. Aliado a isso, é importante destacar a boa aceitação das motocicletas fabricadas no Brasil pelo mercado americano, o que comprova o alto valor agregado do produto nacional. E daqui a pouco o Amazônia Anda volta, e hoje mostrando como funciona o mercado de duas rodas. No próximo bloco, vamos mostrar o processo de produção de bicicletas. Já de volta com o programa Amazônia Anda aqui na tela do AmazonSat, e hoje estamos mostrando como tem sido a crescente do mercado de duas rodas. Vamos acompanhar agora o processo de produção de duas rodas, que só no primeiro semestre deste ano de 2021 teve um crescimento de 33,8%. Conheça a primeira fábrica em Manaus do segmento de duas rodas elétricas. Vamos acompanhar. E no Amazonas, o polo de duas rodas desenvolveu-se com grandes empresas instaladas no Parque Industrial de Manaus, que ganham mercado a cada ano. A prova disso é a primeira fábrica de Manaus no segmento de duas rodas elétricas, que tem uma planta fabril de 12.000 metros quadrados, com 3 linhas de produção de motos, bicicletas elétricas, scooters e triciclos de todos os tamanhos.
E isso tudo surgiu a partir de alguém que acreditou no mercado deste segmento. Eu sempre tive a ideia e acreditei no mercado de duas rodas, até pelo noticiário e pelas informações que a gente recebia. E há 12 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer a bicicleta elétrica numa feira e ela me chamou bem a atenção e eu importei e depois passei a produzir. Hoje a nossa bicicleta ela tem um índice de 50% nacionalizada. Isso permite com que a gente tenha segurança nos nossos negócios. Para o diretor da empresa, no período da pandemia, a fábrica teve que se readaptar e montar uma estratégia para continuar a produção e evitar a demissão de pessoas. Bom, a pandemia não deixa de ter sido um problema não só para a nossa empresa, mas para as demais empresas, mas nós procuramos administrar de uma maneira que não fosse necessário parar. Tivemos muitas dificuldades, tivemos que dar férias, tivemos que fazer algumas concessões, mas as coisas estão se normalizando. Nossa dificuldade está sendo, ultimamente, com a falta de transporte marítimo. O transporte da China, particularmente para cá da Ásia, da China, para Manaus, e isso tem dificuldade e às vezes tem interrompido a nossa produção por pouco tempo, mas tem refletido. Assim como em várias fábricas, a falta de matéria-prima também teve reflexo na produção. Tivemos muita dificuldade para fazer os transportes. Estivemos e ainda estamos tendo muita dificuldade para transportar. Os fornecedores têm a peça na China, mas não tem o navio para trazer, não tem os contêineres e os preços ficaram assim impraticáveis, acima de $20 mil no contêiner. Os produtos da Souza Motos têm um alcance considerável fora da região norte. E tudo isso é pelo diferencial que o produto é fabricado, como o presidente explica. Hoje a nossa produção ela é vendida em média 90% fora de Manaus, até porque a nossa produção cresceu bastante e nós vendemos 90% no Brasil e 10% dentro de Manaus, do Amazonas mais precisamente. Hoje nós desde o início da empresa até o presente momento, nós conservamos assim uma política de ter um preço acessível. Nós acreditamos que o preço ele é importantíssimo na cadeia, até para o cliente ter condições de adquirir os nossos produtos. As motos estão sendo bem procuradas. Isso acontece devido à retomada do comércio e da indústria. Graças a Deus tivemos e estamos tendo a oportunidade de o transporte individual está sendo levado em consideração, está sendo hoje assim, bem atrativo. Cada dia mais o transporte individual ele se destaca, né? Ele tem sido bem procurado. Nós estamos procurando atender essa demanda. Seu Antônio destaca ainda um pouco da capacidade de produção da empresa e os modelos fabricados. Bom, hoje nós trabalhamos assim, hoje nós atendemos 1/3 da nossa capacidade instalada, certo? Nosso carro-chefe é a bicicleta elétrica com uma produção média e venda de 2.000 unidades. Hoje nós temos o triciclo cargo, que é conhecido na região e chegou numa boa hora e tem atendido a população mais humilde, mais carente, certo? É o agricultor, é aquela pessoa que faz pequenos fretes. Então hoje o triciclo Souza ele é conhecido no Brasil e particularmente aqui do Maranhão para cá, Maranhão, Pará, aqui o Amazonas, aqui os 60 e poucos municípios do Amazonas, todos assim, nós temos uma ótima procura, Repito, eu continuo procurando oferecer um preço mais acessível possível e mantendo a qualidade, nada de baixar a qualidade. Cobro bastante dos meus funcionários. E falando de capacidade de produção, o gerente da fábrica explica um pouco desse processo fabril. Bom, aqui a autonomia nossa, aqui, capacidade, nós temos a capacidade de 120 bikes por dia, né? Em um turno só. Hoje estamos com 16 funcionários na linha para ter essa capacidade de fazer essas 120 até 130 bikes por dia. Depende da demanda da bike, podemos também passar nessa linha também a moto, tanto a moto cross como a 150, com a 110 e a 50. 50% dos componentes da bike é produzido aqui. Todo a chassi, componentes de aço, é tudo feito aqui. Pré-montagem, solda, pintura e depois a montagem, corte, tudo aqui.
Porque o custo-benefício dessa bike é ótimo, né? É uma bike com autonomia de 33 a 36 quilômetros e a duração da bateria seria em torno de 1h30, 1h40, com 33 quilômetros para você percorrer. Então é isso, que bom poder conhecer hoje um pouco do processo de produção das bikes e motos elétricas aqui do Polo Industrial de Manaus. E hoje, você está acompanhando essa produção, mas no próximo bloco vamos te mostrar também como é um pouco do processo de produção das bicicletas aqui na capital. É só um instante, não sai daí que a gente volta já. Já de volta com o programa Amazônia Anda aqui na tela do Amazonsat, agora para te mostrar um pouco do processo de produção de uma empresa de bicicletas aqui no Polo Industrial de Manaus. É isso mesmo, esse mercado do segmento de duas rodas, da parte de bicicletas, gerou no período da pandemia mais de 200 milhões de reais. É o que você vai acompanhar a partir de agora. O segmento de duas rodas relacionadas ao mercado de bicicletas vive uma contradição, mesmo com os reflexos negativos sofridos no início da pandemia em todo o mundo, devido principalmente às peças que compõem a bicicleta, seja ela de qualquer marca, pois a maioria destes componentes são oriundos da China. Mas isso foi relativamente passageiro para esse segmento. Segundo o diretor industrial da Caloi Norte S.A., houve um crescimento no consumo das bicicletas que se iniciou em alguns países antes de chegar ao Brasil, como ele destaca. Sim, isso aconteceu. Nós tivemos um impacto logo no início da pandemia, primeiro trimestre ali, comecinho do segundo trimestre, mas o que se viu na sequência, meados de 2020, já foi um boom no consumo de bicicleta. O que se percebeu, ele começou na Europa, depois partiu para os Estados Unidos e chegou aqui no Brasil entre julho e agosto do ano passado. E o motivo disso a gente entende que é porque as famílias resolveram ter um lazer em família mais seguro, sem aglomeração, conseguir fazer o deslocamento de um ponto a outro através da bicicleta, também de forma segura. E nós tivemos também, além disso, o uso para delivery. As entregas aumentaram e os entregadores não usaram só moto, usaram bastante a bicicleta também como meio de transporte. Esses são, acho, os maiores motivos dessa retomada aí, desse boom do consumo. A falta de insumos, de fato, refletiu nas linhas de produção. E para isso, estratégias foram montadas para que pudessem atender as demandas do mercado, como explica o diretor. Realmente, foi um momento ímpar, esse consumo elevado, ele fez com que nossos estoques baixassem totalmente, não só nossos, mas de várias montadoras, o segmento por completo, para poder abastecer o mercado e ao mesmo tempo que você tem uma alta demanda, você não consegue suprir tudo pela falta de insumo. Uma bicicleta hoje ela tem entre 60% e 70% dos seus componentes vindo da Ásia e a dificuldade de trazer da Ásia está sendo bem grande. Além da dificuldade de trazer, nós temos dificuldade para encontrar equipamentos, os containers, espaço em navios, o valor, esse custo logístico ele elevou bastante e ainda sofremos nesse momento. Já conseguimos, o mercado como um todo, abastecer as lojas para aquelas bicicletas de um valor agregado um pouco menor, entre R$1.000 e R$4.000, o mercado está bem abastecido. Agora, bicicletas acima desse valor, a gente entende que a demanda ainda é alta e vai ser assim por um bom tempo ainda no ano que vem. O que nós temos de expectativa é que esse consumo ele continue alto por mais um tempo. E em paralelo a gente vai tentando administrar essa falta de insumo, que vem afetando bastante ainda nesse final de ano e também tem expectativa de afetar o início do ano que vem. Para esse segmento, a produção também aumenta, com as datas comemorativas que para esse ano, somados ao período de pandemia que ainda vivenciamos, o volume de produção deve aumentar, assim como a aquisição das bicicletas, o
que reflete uma expectativa positiva para 2022. O nosso segmento, né, o segmento de bicicleta, a gente costuma dizer que ele tem dois momentos de alta, né, agora no segundo semestre. A primeira alta é na véspera do Dia das Crianças, né? Geralmente agosto, setembro você tem uma produção um pouco mais elevada para abastecer o mercado para essa data comemorativa. E se você tem uma venda positiva nas lojas, você acaba tendo um segundo momento também muito bom, né, de alto volume de venda. E esse ano é justamente isso que nós esperamos, né? Tem uma expectativa muito grande pelo Black Friday, pelo Natal, de ter alto volume de venda e também pelo verão do ano que vem, né? A expectativa é de se manter aí esse consumo alto, principalmente nas bikes de maior valor agregado, para o ano que vem, no início do ano, justamente no verão. Aqui no Brasil a expectativa é grande. Já começamos a enxergar uma pequena queda, mas muito leve na Europa, nos Estados Unidos, nesse consumo, mas aqui no Brasil a tendência ainda é de se manter assim por um bom tempo, apesar, né, dos problemas com insumos, né? Essa expectativa é de produção e venda alta para o ano que vem. E agora, né, na transição do ano, nesse final de ano, tem uma expectativa muito boa também para o Black Friday e para o Natal, né? O Parque Fabril, que a Caloi Norte S.A. possui, comporta em média 600 colaboradores, mediante a demanda e período do ano, ou seja, a alta temporada, em uma produção variada, sendo produzidas de 30 segundos a 5 minutos os mais diversos modelos e marcas, que podem chegar a R$110 mil uma bicicleta. Nós temos o controle de qualidade nessas linhas de bicicleta um pouco mais simples. Nós usamos uma tabela de amostragem ao longo da produção e naquela célula que eu te mostrei de bicicletas de alto valor agregado, 100% das bicicletas são avaliadas. Aquelas que têm componentes eletrônicos são testadas e todas elas são, além de inspecionadas, também fazemos a captação de imagem de 5 pontos da célula para poder fazer rastreabilidade de alguma eventual reclamação de campo que tiver. Consegue rastrear, né? Isso. Aqui por amostragem, lá 100% do lote. Bom, aqui é a parte final da linha de montagem, em que nós colocamos a bicicleta dentro da caixa, fechamos e aí ela está pronta para expedir. Agradeço vocês por terem vindo aqui, pela disponibilidade, né, do programa Amazônia Anda, e conhecer o nosso momento no segmento de bicicleta e ver toda essa alta produção, alto volume aí faturado e vendas dentro do nosso país. Um abraço. Fim de papo para o Amazônia Anda desta semana. Hoje você pode conhecer um pouco da produção e o processo, né, das motos e bikes elétricas e também das bicicletas aqui no Polo Industrial de Manaus. Na próxima semana a gente vai voltar com outra temática, falando sobre o desenvolvimento e os negócios que circulam a região amazônica. Se você quiser assistir este episódio ou outros da programação do AmazonSat, acesse o YouTube do canal ou, se preferir, notícias sobre a região amazônica no portal amazônia.com. Até a próxima semana!